Em Dia com o Ceará. O mais completo informativo do estado. O mais completo informativo do estado no meio do dia. No meio do dia. Apresentação: Rogério Gomes e Cláudio Teran. Na abertura dos trabalhos do Congresso Nacional para esse primeiro semestre de 2024, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, fez um discurso bastante agressivo, direcionado para o governo federal, mais precisamente para o presidente Lula. Um discurso, de certa forma, até ameaçador, no aspecto de que a Câmara dos Deputados está disposta até a boicotar as pautas do governo federal, para que consiga desbloquear os recursos relacionados às emendas parlamentares que foram vetados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nos bastidores da política, muitas críticas direcionadas a Arthur Lira pelo fato de que o presidente da Câmara dos Deputados está com muita sede para ter acesso aos recursos da União que hoje são gerenciados dentro do sistema presidencialista pelo Executivo e que, segundo o presidente Lula, são essenciais para a manutenção de programas sociais. O apetite do Arthur Lira, sem dúvida alguma, parece que é um poço sem fundo, né, Terã? Porque é um apetite de achacador, né? Ou seja, o Arthur Lira, eu achei um discurso espantoso pelo fato de que ele não tem vergonha de ser e de agir como a borra da política no Brasil. Porque simplesmente ele esquece do papel que ele tem como presidente institucional da Câmara dos Deputados, onde a conduta dele tem que ser de magistrado, e ele age como um rastaquera, um achacador de verba pública, e não tem vergonha de querer colocar um poder sobreposto ao outro, ou seja, como se o governo não fosse o governo do Brasil, né? Porque na verdade quem vence a eleição é para governar para o país todo, e quem destina verbas, quem tem a prerrogativa, porque isso é constitucional, é o poder executivo e não o legislativo. Então é uma situação muito delicada para a nossa democracia, Rogério, até porque a impressão que se tem é que o Arthur Lira não tem medo de nada, né? Não tem medo de ninguém, porque ele acha que com a verba pública na mão dele, ele vai sempre conseguir se eleger e se reeleger e eleger todos os interesses próprios, paroquiais e pessoais dele. Ou seja, colocando o eleitor numa condição de cabresto, um eleitor alagoano que é pobre e dependente e que, pelo jeito, o Arthur Lira está convencido de que esse eleitor não tem como dizer basta para ele. Paralelo ao que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, tem buscado, que é exatamente mais recursos, mais verbas de emendas parlamentares, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também fez um discurso onde o alvo principal dele é exatamente a atuação do Judiciário, a atuação do Supremo Tribunal Federal. Rodrigo Pacheco tem entre as suas pautas que são ligadas aos partidos mais conservadores que querem limitar o poder do STF. Porque na realidade, tanto o Rodrigo Pacheco quanto o Arthur Lira, eles não podem mais disputar mandato para continuar na presidência da Câmara e do Senado. Mas eles querem fazer o sucessor. Lá no Senado, inclusive, vai haver, ou deve acontecer, a volta do Davi Alcolumbre. E para isso, o Rodrigo Pacheco está jogando pesado, junto inclusive a esses extremistas dos bolsonaristas, né, fazendo um discurso que os agrada, porque ele precisa do voto dessa turma para conseguir eleger o candidato que ele quer depois que ele sair da presidência. Mesma coisa o Arthur Lira está fazendo lá na Câmara dos Deputados. E você vai perguntar, mas e o interesse público e o interesse do país? Pois é, quem é que pode colocar um freio nesse tipo de conduta? O eleitor. Mas o eleitor tem mesmo a liberdade plena para mudar as coisas com o seu voto?